Olá pessoal, aqui quem fala é o Aleph Clayton. Bom, seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Antes da gente começar, eu quero que você não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? Ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais para você perder nenhum conteúdo, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre CSS e especificamente sobre o CSS3, né? E a gente vai fazer essa revisão, né, de todo esse conceito de CSS, né? Então, para você que é leigo aí, que você nunca ouviu falar sobre CSS, essa aula é principalmente para você, tá? Esse início. Então, vamos lá. É, Deu uma travadinha. CSS, vamos lá. É uma linguagem de folha de estilo utilizada para descrever a apresentação de um documento escrito em HTML ou XML. CSS define elementos HTML que devem ser exibidos no navegador. Então, por exemplo, o CSS ele é uma linguagem de estilo, tá? Então, ele estiliza a página web. Então, todas as páginas web que você vê bonitinhas, bem desenhadinhas, né? Com cor, é, com um formato bem legal, com design bem legal, é por causa do CSS, tá? Então aqui tem um exemplo aqui para você que não sabe também o que é HTML, tá? Então o HTML junto com o CSS eles formam as páginas web. Dá para você fazer muitas páginas web só com HTML e CSS, tá? E aqui está um exemplo, tá? Fonte do parágrafo, a cor, consigo mudar as fontes novamente, tá? Então vamos lá, vamos continuar. A estrutura básica de um arquivo CSS. Então o arquivo CSS é composto por seletores e declarações, tá? Um seletor é usado para selecionar o elemento HTML que queremos estilizar. E a declaração é o conjunto de propriedades e valores que definem o estilo desse elemento. Então, por exemplo, temos aqui o parágrafo. O parágrafo ele tem uma cor, né, color blue, e um font size, que é o tamanho dele, de 16 pixels. Então, esse aqui é um exemplo, né, onde a gente tem o seletor, que é o parágrafo, e a propriedade dele, que é a cor e a fonte, né? Então, a gente tem os fundamentos do CSS, que é o seletor. O seletor a gente tem os seletores simples, que é os elementos, a classe, o ID. Temos os seletores combinados, que eu posso combinar dois seletores, certo? Temos o pseudoclasse, que é o hover, first child. O pseudo-elementos é o before, after, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. O P. P é um elemento simples, tá? Que é ele seleciona todo o parágrafo e coloca um verde. Temos a classe, que é o selecionado por ponto, beleza? E o ID, ele é por hashtag. Não sei se dá para ver aqui mais ou menos, tá? Então aqui o ponto é a classe e o hashtag é a cerquilha, né, que fala, é, é o ID, beleza? Continuando, temos ainda, né, os seletores combinados. Então a gente pode combinar a div com o parágrafo, por exemplo, né? E colocar um font style, né? Temos os filhos também, né, que são elementos é, que são filhos diretos de um elemento específico. Por exemplo, o L e LI, né? Isso aqui, o LI é filho, né, da UL. E a gente consegue também modificar esse item. Os pseudoclasses, por exemplo, o hover, né, quando a gente passa o mouse em cima e muda de cor, é o hover. O pseudo-elementos, né, é o first line, por exemplo, a primeira linha vai ficar em negrito, né, tá dizendo aqui. Bom, continuando, temos o conceito de box model, que é, a gente tem o conteúdo, né, da página lá, por exemplo, um texto, que seja, tá? Depois disso a gente vai ver tudo na prática, tá bom? E vai fazer um projetinho bem rápido, para a gente aplicar bem esses conceitos rápidos, beleza? Então, a gente tem um content, ele tem um tamanho, né? Dentro desse content, a gente tem o padding. Então, a gente tem um conteúdo, né? E o padding é o espaço entre o conteúdo e a borda. Então, se a gente colocar uma borda, essa é a borda, tá? O padding é o espaçamento que tem entre o conteúdo e a borda dele. Então, por exemplo, se eu quero conteúdo mais à direita, à esquerda, em cima e embaixo, né, o espaçamento distante do padding, quer dizer que eu estou fazendo isso, tá? E se a margem é em relação ao externo, né, é, o outro conteúdo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um conteúdo em cima e eu vou dar uma margem lá de 16 pixels. Aí ele vai, né, vai distanciar o elemento, né, o conteúdo daquele outro item externo, né? Vocês vão entender mais quando a gente praticar. E aí, por exemplo, tem uma div, por exemplo, tem um tamanho de 300 pixels, tem um padding de 20 pixels e um border, né, para mostrar lá, e um margin de 10 pixels, né. Continuando, temos os layouts em CSS, que é o floats, que flutua, né, um texto que flutua, a gente pode tanto pôr pela direita ou esquerda, né, esquerda ou direita, e a gente pode pôr dessa forma aqui. Continuando, temos também Flexbox, né, um conceito de Flexbox, que é um layout unidimensional que facilita a distribuição do espaço entre os itens de um container. Por exemplo, a gente tem aqui ó, Flex Start, que inicia do começo, Flex End do final, Flex Center, Space Between, coloca um espaço, Space Around, coloca um espaçamento,
e Space Evening, né? Coloca outro tipo de espaçamento. Nesse caso, ele está Space Around, tá desse jeito aqui, né? A gente consegue colocar dessa forma para organizar imagens, sei lá, conteúdos assim, entendeu? Em geral. Bom, continuando, temos o grid, o conceito de grid, que dentro de uma página web, ela tem um espaçamento de 12, vamos chamar de 12 pixels de extensão, e aí eu consigo dividir seis blocos, dividir em dois blocos, 6 de um lado, 6 do outro, né? E eu consigo dividir também em 4, né, em 3 partes de 4, tamanho 4. E também consigo dividir em 4, tamanho 3, eu vou dividindo, tá vendo? Até chegar em 1. E eu consigo usar esse grid layout para organizar também meus conteúdos, minhas imagens, fotos, vídeos, seja qualquer coisa, tá? E aí eu consigo organizar nesse grid layout. Responsividade, o conceito de responsividade hoje em dia é muito importante. Por quê? Porque eu tenho vários dispositivos, né? E eu preciso fazer com que o meu site ou, né, o projeto ele se adequa a todos os dispositivos meus, né? Então esse media, né, em CSS, esse Max With, ele vai ajudar a redimensionar o meu projeto dentro do dispositivo, né? Seja tablet, celular, né? Por isso o conceito de responsividade. Consigo fazer também animações e transições com o meu CSS, tá? Através desse keyframe, né? Transform, translate, né? E transições, que é transition, né? Consigo fazer uma transição de cor, por exemplo, de eixo, né? Uma mudança de eixo. E vamos praticar agora? Então bora lá então. Pessoal, vamos lá para a prática então. Primeiramente vocês vão abrir o VS Code de vocês aí, tá? A gente vai utilizar o VS Code para começar a desenvolver aí o CSS, tá? Então, para você que não tem aí o VS Code, eu sugiro baixar na máquina de vocês, tá? Porque ele é um editor de código de texto muito robusto, tem muita funcionalidade. E isso ajuda você a desenvolver melhor, né? Então vamos esperar abrir aqui para poder começarmos, né? Me segue aí se você está curtindo essa videoaula, né? Deixe seu like aí para ajudar a gente. Então eu vou criar aqui na área de trabalho uma pasta, colocar assim, projeto CSS. E vou abrir essa pastinha lá no meu VS Code. Vem aqui, File, Folder, área de trabalho, projeto CSS, beleza? Então, primeiramente, a gente vai criar aqui um arquivo, tá? Index.html, certo? Dentro desse arquivo, a gente vai digitar HTML5, ele vai colocar automático pra gente todas essas tags aí, tá? Então, projeto, mas por que tá colocando aquilo ali? Não tô entendendo. Projeto CSS, ok? Então, vou colocar um H1 aqui. Mas eu tô toda hora clicando nessa tecla. H1. Vou colocar um H1 aqui, ó. Tutorial. Novamente, estou clicando. Tutorial de CSS. Beleza? Ó, eu vou clicar aqui com o botão direito. Se vocês não têm essa opção Live Server, vocês podem adicionar aqui, tá? Então, clica com o botão direito aqui em cima. Ele vai abrir no navegador pra gente. Automático. Tá? Só esperar alguns instantes. Ele abriu pra gente aqui, certo? Mas nada impede vocês virem aqui e clicar no arquivo, tá? Então, clica no arquivo aqui, beleza? Que também vai abrir no navegador. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai começar a desenvolver esse lance aí, beleza? Tá, vamos lá. Eu vou colocar um parágrafo aqui no meu embaixo aqui, ó. Então, o primeiro ponto lá que a gente viu é o lance de incorporar o CSS, certo? Então, a gente tem 3 maneiras, que uma delas é fazendo um teste para incorporar o CSS inline, que é dentro, eu editar aqui dentro, certo? Então, eu vou fazer um style aqui, colocar um style, né? E aí eu vou colocar um background color, beleza? Background color. Tem várias cores aqui, tá? Eu vou escolher esses chartreuse aqui, tá? Chartreuse, beleza? Um color black, beleza? Um font size, vou colocar um font size aqui também de medium, beleza?
Vou adicionar um padding de 10 pixels e por 10 pixels, né? Vou colocar também um test align center para ele alinhar no centro. Um letter spacing, é um espaçamento das letras de 10 pixels e um font weight de bold, beleza? Tá, vou salvar. Salvou, imediatamente vai mudar, ó. Então ele ficou formatado assim, ó. Eu coloquei dentro desse arquivo aqui, né? Do inline, né? Mas eu posso colocar também, criar um outro link aqui, né? Criar um link. Style sheet com href pro styles.css, né? Que é um link externo, certo? Que a gente vai adicionar, beleza? Então, salvando aqui, ó. Se eu criar um outro arquivo aqui, ó, vou criar um arquivo styles.css, tá? O que eu vou fazer com esse styles.css? Eu vou, por exemplo, formatar aqui o H1, por exemplo, tá? Mas antes disso, eu vou... Por exemplo, vou formatar esse H1, beleza? Vamos lá. H1. Vou colocar um background nele, background color. Eu vou colocar em hexadecimal, tá? Em hexadecimal. Um color branco. Um test align center. Um padding. A gente já viu o que é padding, certo ou não? Teoricamente, né? Um position. Na verdade, esse aqui vai ser stick. Eu quero que ele fique fixo. E eu quero que ele fique lá no topo. Top 0. Beleza? Se eu vir aqui, ó, ele vai estar dessa forma. Tá vendo que ele tá um espaçamento aqui, ó? Beleza, esse espaçamento eu consigo melhorar um pouco ele, ó. Vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, body, porque eu tô dentro da tag body. Né? Colocar um font family de Arial. Sans serif, beleza? Um margin de 0. Um padding 0. Eu tô resetando ele é como se ele tivesse já com padding, margem já, sabe? Então eu tô resetando ele. F0, F0, F0. E um color dessa cor aqui, né, que eu coloquei. Se eu salvar e abrir lá, ó, ele já vê que tirou as laterais. Só que ainda tem um espaçamento aqui em cima, né? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar essa tag minha aqui, ó. Eu vou fazer ela com uma tag semântica, beleza? Que é o header. Então, esse carinha aí vai ser meu header. É meu cabeçalho, certo? Aqui. Aí, certo? Ele vai ser meu header. Como ele é meu header, o meu H1, né, na verdade, toda essa formatação que eu fiz, ele vai ser pro header, tá? Então, eu venho aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo? Ele ficou agora tudo preenchido. Ok. Então, continuando, eu quero formatar agora, por exemplo, só isso aqui, ó, CSS inline, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, colocar uma span aqui, ó, no CSS, ó, span, beleza? Span CSS inline. Vou colocar aqui dentro, tá? E eu vou formatar essa span, beleza? Vamos lá, vamos formatar essa span. Span, eu vou colocar um font weight, vou fazer negrito, bold, tá? Quero que fique negrito com a cor branca. E eu quero que ele tenha um efeito lá, um test shadow, né? Vou colocar assim, ó, essa formatação aqui, ó, um pixel, um pixel, um pixel. Mentira, 2 pixels.
que é tipo um efeito de fundo, né? De sombreamento, beleza? Vou colocar um segundo, o segundo sombreamento blue e um terceiro sombreamento dark blue, beleza? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó, beleza? Ficou diferente um pouquinho, certo? Gente, isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Então, para você que já sabe, não, eu já sei, CSS, cara, pode já seguir para o nosso projeto final, que a gente no final vai ter um projeto, ou continuar assistindo as videoaulas aqui, que vão ter mais conteúdos mais avançados, tá bom? Por enquanto, estamos com isso. Seguindo, vamos lá. Para continuar, vamos inserir agora um box model, beleza? Esse box model vai ser interessante. Vamos lá. Div ID. Vou colocar um ID nesse item, né? Como margem 1, beleza? E dentro dessa div eu vou dividir ela para vocês entenderem a ideia da margem e do padding, tá? Padding 1, beleza? Dentro desse box model. E esse é o meu conteúdo. Bom, lembra que eu mostrei uma tabela que tem a margem, o padding? Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Lá no meu CSS, eu coloquei uma div aqui. A div em si, ela já é uma caixa, beleza? Que preenche todo a lacuna aqui, ó. Então, ela é uma caixa que preenche tudo, certo? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar assim, ó, div teste align, vou colocar ela no centro, certo? E vou colocar também o font weight, né? Bold, que é colocar em negrito. O font size também de large, que eu quero que ele fique grande. Tudo bem? Certo. Então, se eu colocar só esses parâmetros, o que vai acontecer? Ele vai para o meio e vai ficar dessa forma. Ok. Continuando, a gente tem o padding. A gente colocou ele como ID. Então, a gente colocou essa cerquilha, né? Que é o hashtag. Padding 1. Eu vou colocar um background nele de dark orange. Aqui embaixo. Só para deixar coloridinho, beleza? Dark orange. E aqui eu vou colocar um padding, tá bom? Vou colocar um padding de 20 pixels. O que significa só isso, né? O padding de 20 pixels. Quer dizer que todas as laterais dele, desse objeto, vai ter 20 pixels de comprimento, de largura, de comprimento, né? E o margin, eu vou colocar um margin também, tá? De 100 pixels por 600 pixels. E vou colocar uma borda de 1 pixels solid black, para vocês verem, né? Então, olha a mágica, vamos ver o que está acontecendo. Ele criou uma caixa, né? Por exemplo, ainda assim, a outra caixa está presente aqui, tá? Se eu for criar uma margem 1, por exemplo, vou criar aqui o outro ID, tá? A margem 1. E vou colocar esse border aqui, ó. Border, 1 pixel solid. Vou colocar aqui. Vocês vão ver que ele tem aquela caixa, tá? E eu fiz uma outra caixa dentro dessa outra caixa e centralizei, certo? Ok. Para mostrar para vocês qual que é a margem e qual que é padding. Então esse padding, ou por exemplo, se eu aumentar o padding aqui, ó, para 100 pixels, ele vai aumentar para mim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele aumentou o padding lateral aqui para mim, entendeu? Voltar aqui. Aí, ó, eu vou colocar aqui um background color. Vou colocar água, beleza? E um margin também de 10 pixels. Certo? Aí ficou dessa forma que eu quis mostrar para vocês. Então, padding, por exemplo, eu tenho o conteúdo aqui, né? O padding é essa parte aqui, beleza? Que eu tenho, que eu fiz. E o margin é toda essa área aqui, beleza? Do meu conteúdo. Ok? Deu para entender mais ou menos? Ok. Continuando, nós temos o... Vou pular umas linhas aqui, ó. Fazer uns BR aqui.
colocar uma... Só para separar o conteúdo, tá? Beleza. Vou colocar os links, né, que a gente viu também, né? E dar uma formatada nesses links, bem? Dentro desse links eu vou colocar uma div, né, e eu vou colocar um href aqui. Esse href ele vai abrir o link do YouTube. www.google. YouTube não, do Google, tá? Um target, colocar um target nele, blank, porque ele vai abrir uma nova aba. E vou colocar aqui Google, beleza? Tá, ok. Colocou para mim aqui, ó, inseriu, certo? Se eu clicar nele, ele é um link que abre para o Google. Simples, né? Agora eu vou só dar uma formatadinha nele também, beleza? Vamos lá. Ó, vamos lá, formatar esse cara aí. Como ele tem uma div, né? Eu vou formatar aqui, ó, div, e ele é um link, então eu vou colocar o A, que já é um composto, né? Eu tô colocando a div e o link, beleza? Eu vou formatar os dois. Vou colocar um background color de... mesma coisa do outro lado, dark orange. Um padding de 20 pixels. E um text decoration. Text decoration de none, que é o que? Tirar aquela linha que vem embaixo. E vou colocar uma color nele de branco, que é o texto, né? Tá, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, alterou, certo? Como que eu tô fazendo tudo isso, né? Como que eu sei que... pelos links, então, por exemplo, eu indico o site para vocês, que é esse W3 School. Esse W3 Schools tem muito conteúdo sobre CSS. Então, tudo que eu tô falando aqui, tá aqui, tá? Então, eu já trouxe mais ou menos formatado do jeito que eu quis, mas vocês, nada impede vocês brincarem e mudar tudo, alterar do jeito que vocês quiserem, colocar de outra forma e tudo mais, tá? Só tô mostrando o início, tô mostrando uma parte, beleza? E tá tudo aqui, bordas, cor, tabela, links, tá tudo ali, tá bom? Então, é isso aí. Continuando, ó, eu consigo inspecionar esse objeto, né, para verificar como que ele está sendo se comportando. Se eu vier aqui, ó, eu vou tirar eu aqui da frente, eu tenho a div aqui, ó, div A, que eu acabei de clicar. Se eu tirar, ó, o que acontece? Ó, tá vendo? O background some, o padding, tá vendo? Some, text decoration aparece lá, tá vendo? A cor, ó, volta ao normal. E eu consigo adicionar as coisas aqui também. Por exemplo, eu consigo fazer um div. Por exemplo, eu vou fazer lá no outro, tá? Voltando aqui. Vou colocar um hover. Na hora que eu clicar em cima do div A, hover. A gente viu lá na apresentação. Vou colocar um background color. Vou colocar um dark blue. Na hora que eu passar o mouse em cima, ele fica azul. E a cor vai ficar branca. Vamos ver se vai acontecer. E aconteceu, beleza? Ele ficou azul e branco, tudo bem? Beleza. O que mais, né? O que mais que a gente pode fazer? A gente já viu links. Acho que agora vamos dar uma olhada nas listas, né? Listas ordenadas, não ordenadas. Vou copiar esse cara aqui, ó. Só para poder separar certinho. Então, vamos lá. Listas. H1. Listas. Ok, listas. Aí eu tenho a div, né? Vou criar uma div. E eu vou colocar uma lista ordenada. Beleza? E aí, o LLI. Vou colocar assim, ó, HTML, que é os três itens importantes, né, para você começar na programação web. JS, beleza? Que é o HTML, CSS e JavaScript. Vou replicar isso aqui, né, e vou colocar embaixo aqui. Vou só mudar isso aqui para UL. Ele vai criar a minha lista ordenada e não ordenada, certo? Tá, eu posso formatar, colocar cor, mudar a aparência dele. Certo? Porém, o que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu vou deixar assim, beleza? Não vou formatar, não. Se vocês quiserem formatar, brincar de mudar cor, essas coisas tudo. E eu vou pular para o último assunto que eu quero falar aqui, pelo menos mais simples, né? Que é a tabela, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem brincar com essa lista aqui, colocar cor, adicionar cor, tá bom? Fica como desafio. E agora, eu vou adicionar a tabela
né? E vou colocar um ID customers, customers, que é a minha tabela de clientes, beleza? Vou colocar um TR, beleza? Vou colocar um TH, que é o meu título da minha tabela, né? Vou colocar só isso, ó, nome e e-mail, tá bom? E vou colocar também um H1 aqui, falando que é a minha tabela, beleza? Continuando, ó, vou inserir as minhas linhas na tabela, tá? Então coloquei meu título, agora eu vou inserir minhas linhas. Vou colocar aqui o nome aleatório, Alfred, e vou colocar e-mail dele assim, ó, Alfred, Alfred, @gmail.com, beleza? E vou replicar aqui umas 3 vezes aqui, só pra gente testar, 4 vezes, beleza? Ok, só pra gente ver, ó, a tabelinha. Deu errado aqui, não sei o que aconteceu. Ué, agora essa aqui é nova pra mim. Ah, tá, só atualizar aqui. Tá, apareceu aqui a tabela, beleza? Vou colocar assim, tabela. O que eu vou fazer com essa tabela? Eu vou só fazer uma alteraçãozinha aqui de cor. Essa eu vou brincar, beleza? Vamos lá, vamos brincar com ela então. Vamos colocar uma cor, colocar um efeito. Beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o ID, né? Customers. Esse ID eu vou colocar uma fonte, Family, Arial, né? Apesar que já tá, né? Eu vou colocar. Um border, vou mudar o border collapse. Vou colocar desse efeito aqui, beleza? Um width, 100%. É o tamanho dela. Então vamos ver como que ficou, tá? Ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nome, e-mail, beleza? Mas ainda assim tá meio estranho, né? Vamos lá, vamos continuar. Aí eu vou formatar então. Customers. Por que vai colocar em inglês, né? É importante colocar as coisas em inglês, tá? Eu vou formatar os dois, tá? Tanto o TH quanto o TD, beleza? Vou colocar uma borda de 1 pixels. Solid. Só vou colocar uma corzinha assim, meio ao menos, tá? Um padding também de 8 pixels. E colocar o texto centralizado. Então, olhando aqui, tá vendo? Agora tá ficando mais bonitinho, tá? Vamos lá. Vamos adicionar customers tr, né? Vou fazer assim, ó, para cada filho, né, para cada linha lá no TH. Ímpar, ele vai formatar desse jeito, ó, background, color, F2, F2, F2. Só coloquei errado aqui, ó. Aqui é circuit. Tá ok? Ok. E para cada hover, customers, de novo, eu tô colocando esse símbolo aqui. Aí. TR também, hover, quando eu passar o mouse em cima, ele vai fazer um background color de DDD. Beleza? Vamos ver como é que ficou? Ó, tá vendo? Bacana. Legal, né? Bora lá. E agora vamos formatar para terminar mesmo. Customers TH. Bem, eu vou colocar um padding top de 12 pixels. Um padding bottom de 12 também. Um teste align left.
um background color de 04AA6D, essa cor aí. Color white, uma corzinha no título, e teste align center. Certo? Para finalizar, vamos lá. Ó, pronto, coloquei uma corzinha no título, beleza? Cara, ficou ok, entendeu? Dá para fazer infinitas coisas, tá? Mas, ó, o que eu queria trazer, mais ou menos, para vocês, simplificado, né, é o conceito com a prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem aperfeiçoar mais, temos aqui o tutorial no nosso canal do YouTube. Temos o tutorial passo a passo para você aprender cada coisinha dessa aqui, tá? Com mais detalhes e tudo mais, tá? E agora vamos seguir para o projeto, né, um projeto um pouquinho mais robusto de CSS, tá bom? Fica assim, até mais.